Olá, estamos começando mais um Pele em Foco, o programa que fala da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima. Nós estamos nos estúdios da RS Play TV, no canal 524 da Claro TV e no YouTube. Eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, dermatologista, especialista em procedimentos estéticos faciais. E o nosso assunto de hoje vai falar sobre a saúde. Nós vamos falar sobre doenças reumatológicas e como elas podem afetar a nossa pele. E para conversar com a gente, responder nossas perguntas, eu estou aqui com a doutora Tamara Mucenic, que é reumatologista e pesquisadora do Hospital Moinhos de Vento. Tamara, muito obrigada pela tua presença. Olá, Vanessa, obrigada a ti pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que é tão relevante e do qual eu gosto muito também. Sim, a gente tem muita interação, né, entre dermatologia e doenças reumatológicas. Muita mesmo, bastante. E conta assim para o pessoal um pouco o que são as doenças reumatológicas e como elas afetam a pele, por que elas afetam a pele. Bom, doenças reumatológicas, o reumatismo, como as pessoas falam, existem milhares, milhares não, mas existem quase 200 doenças diferentes, Mas o foco aqui são as doenças autoimunes sistêmicas, ou seja, são doenças do sistema imunológico que atacam o corpo como um todo, Por isso que a gente chama de sistêmica. E aí entram, entre várias outras manifestações, as manifestações de pele. E várias doenças reumatológicas têm diferentes tipos de acometimento de pele. Tamara, conta assim para o pessoal quais são as principais características, principais sintomas e sinais que a pessoa pode ter na pele para ela se atentar de que pode ser uma doença reumatológica. Como essas doenças se manifestam na pele? Bom, vou falar então das principais, porque são muitas, mas acho que as principais, uma que tu já falou, foi o lúpus eritematoso sistêmico, O lúpus é uma doença sistêmica, como o nome diz, então ele pode acometer qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. E é uma doença que tem predomínio em mulheres e mulheres jovens. A gente fala na idade reprodutiva, desde o período que menstruou até que entra na menopausa, porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, tem um fator bem importante aí na manifestação, no surgimento e manutenção da doença. No lúpus existem tipos diferentes de manifestações de pele, mas normalmente são manifestações que são sensíveis ao sol, são ativadas pela exposição ultravioleta, da luz ultravioleta do sol. Então, manchas vermelhas, tem o famoso rash malar, que é a asa de borboleta, que é aquela manifestação que parece um formato de uma asa de borboleta. Sim. Pode ter queda de cabelo, assim, em blocos, ou até uma forma mais difusa. E pode ter outras lesões de pele também, normalmente associadas à exposição solar, que é uma das coisas que a gente, inclusive, orienta os pacientes a evitarem. Aí tem outras doenças, por exemplo, como a psoríase, a doença psoriásica, ela pode ter manifestações de pele, então placas pelo corpo, placas em cotovelos, couro cabeludo, joelhos, em qualquer parte do corpo que descamam e são vermelhas. E essa doença psoriásica, ela pode ter manifestação de pele, pode ter manifestações de unhas e pode ter manifestações articulares também. Então, com dor pode ser nas costas, pode ser nas juntas pequenas das mãos e dos pés. E a dor característica da inflamação é uma dor que é pior no período da manhã, quando a pessoa passa um período prolongado em repouso, como sono, e quando levanta a pessoa fica toda travada, rígida, tem muita dificuldade de se movimentar. E essa rigidez vai passando, mas ela demora, geralmente mais de 30, 60 minutos para passar. Então é um sinal de alerta para isso. A gente vê bastante o lúpus e é uma orientação, no consultório, que o paciente que tem lúpus que use protetor solar, até porque a gente sabe que a doença sistêmica piora. Exatamente. Mesmo que tu não tenha lesões cutâneas, a doença sistêmica pode piorar a pessoa pegando sol. Exatamente. Então, o cuidado com o protetor solar do paciente com lúpus Exatamente. O raio ultravioleta é um gatilho para entrar em crise a doença. E é muito difícil, as pessoas entenderem, ainda mais que muitas vezes são mulheres jovens que gostam de ir para a praia, que estão no auge da sua vida ali curtindo, e aí são proibidas de ir para a praia, porque o protetor solar, eu sempre falo, a gente não vive numa caverna, então não pode passar protetor solar e ficar tomando banho de sol. É para as atividades do dia a dia que vai ser exposta à luz ultravioleta. Mas a pessoa não deve ir para a praia, não deve tomar sol, e é muito difícil ter esse entendimento. As pessoas não entendem. Realmente, pacientes jovens têm mais dificuldade em entender isso. E falando assim de outras doenças reumatológicas, e até mesmo do lúpus e da artrite psoriásica,
A gente sabe que as doenças reumatológicas, elas dão em ciclos, né? Então, a pessoa tem uma piora, depois ela entra num período mais estável. Qual o sinal, assim, que o paciente tem que ficar atento, se ele já sabe que tem a doença, né? Olha, posso começar a ter tendo uma crise. Ou qual é o fator que tu vê, assim, nos pacientes que realmente pode ser um gatilho para uma crise? Bom, falando assim no lúpus, né, ela realmente é uma doença que se manifesta com, né, períodos de crise, né, de atividade da doença que a gente fala, e períodos de remissão ou baixa atividade, que a doença está quietinha, adormecida, né, que a gente não pode falar em cura da doença, mas a gente pode falar em controle e remissão. Então, um dos gatilhos foi que a gente acabou de falar, que é a exposição à luz ultravioleta, né, principalmente a solar, mas tem outras fontes de luz ultravioleta também, que devem ser cuidadas. E uma coisa, é uma característica assim do lúpus que normalmente pode ter muitas manifestações diferentes, cada pessoa com seu lúpus é única, mas naquela pessoa as manifestações costumam se repetir. Então a pessoa tem que ficar atenta para aquelas coisas que apareceram lá no início da doença, quando entrou em crise ela não sabia ainda que era. Algumas vão ter uma febre, geralmente uma febrezinha baixa no final do dia, algumas vão ter queda de cabelo, aftas na boca, que também é uma manifestação que às vezes pode surgir primeiro, né? Enfim, dor no peito, falta de ar, vários sintomas que podem ser daquela pessoa, característica daquela pessoa, e ela tem que ficar atenta quando começa algum sinal, uma fadiga mais importante, que não tem um grande fator, assim, do seu momento de vida que justifique. Então, ficar atento a esses sinais que se repetem normalmente. E na doença psoriásica, que é muito comum, é exatamente isso, surgirem novas lesões, né? Aí é diferente, né? A psoríase geralmente melhora com sol, né? Melhora com sol. É uma das doenças que a gente até indica, né? Um pouquinho de sol ali, com cuidado, né? E o paciente que tem a doença um pouco mais leve, é muito comum no verão ele entrar em remissão Isso, total, ficar sem lesões. sem né? lesão. Inclusive, uma das partes do tratamento é a fototerapia, né? Para lesões, né? Então, a exposição e radiação mesmo para melhorar a pele. E, então é isso, podem voltar as lesões desses pacientes e também as dores, essa rigidez que eu falo, muita fadiga, né? Às vezes tem até sintomas assim de ansiedade, depressão associado nesses pacientes, né? Talvez até por ter uma doença crônica também, né? Estigmatiza muito, né? Pois é, isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Ter o diagnóstico de uma doença crônica muitas vezes abala as pessoas, afeta, a pessoa fica um pouco... Fica com medo, né? Fica ansioso. E pegando um público jovem, mulheres em idade fértil. E aí tu sabe que tem uma doença que até o estrogênio pode piorar, já tem toda a questão da gestação. Realmente Desafiador. É desafiador. Como os pacientes eles podem lidar, assim? Como que tu estimula os pacientes a manterem, assim, a sua autoestima, autoconfiança? Como tu faz no consultório? Isso é muito importante, né? Porque, primeiro que eu acho que sim, a gente não... O paciente, né? Ele é uma pessoa que tem todo o seu entorno social, familiar, laboral, né? Toda a sua vida, e ele aconteceu de ter uma doença também, né? Então, a gente nunca pode olhar para aquela pessoa como uma doença, e sim como uma pessoa com todas essas nuances, né? E é muito importante a gente explicar, né, que não é culpa dela que a doença apareceu, não foi nada que ela fez que a culpou, né? É uma associação de fatores, né? Existe uma predisposição, uma tendência genética, existem alguns gatilhos ambientais que muitas vezes a gente não identifica. Os que a gente identifica que são modificáveis, como parar de fumar, cuidar da exposição solar nesses casos de lúpus, né? Cuidar alguns hormônios que possam piorar, então ter um cuidado no uso de anticoncepcional, escolher o certo, não é proibido, mas escolher o certo. Então, a gente tem que... Eu explico para o paciente isso, explico, tranquilizo, que é uma jornada, né, que é uma doença, e às vezes eu comparo também com uma doença, assim, mais, entre aspas, mais simples, como pressão alta, por exemplo, que a pessoa não tem sintomas normalmente e vai ter que tratar o resto da vida, de várias maneiras, tanto medicamentosa quanto não medicamentosa. E nas doenças autoimunes, desculpa, nas doenças autoimunes é a mesma coisa. Os pacientes vão ter que ter um acompanhamento, é importante ter um médico que eles confiem, porque quando a gente trata o paciente por muitos anos, nós médicos também sabemos identificar naquele paciente quando a coisa não está indo bem, né? E a gente poder agir antes que vire uma manifestação mais grave. Então, isso é uma coisa bem importante também.
E é importante também ressaltar para os pacientes que hoje, com as medicações que a gente chama os imunobiológicos, Exatamente. a qualidade de vida dos pacientes mudou drasticamente. Ter uma doença reumatológica não é uma coisa que, como era há pouco tempo atrás. Assim, hoje, os biológicos mudaram. Mudaram totalmente. Eu sempre falo que é um antes e depois, é uma linha do tempo, né? Porque quando surgiram os imunobiológicos, eu estava acabando minha residência. Sim. Não vou nem dizer o ano, né? Mas eu faz um pouco mais de 20 anos. E eu me lembro, assim, que eu via pessoas, por exemplo, com artrite psoriásica, muitas vezes é bem deformante, né? Pode causar dano nas articulações. Então, tu via a mão de um paciente que tinha manifestação de artrite, ela já tinha deformidades, era muito difícil não virar isso. A gente reduzia essa evolução, né? Lentificava a progressão, mas era muito difícil não ter algum dano. E hoje em dia é o que a gente espera, né? Diagnosticar precocemente e a pessoa ser completamente normal de aparência, assim, de manifestações, não ter nenhuma lesão. Né? Isso é uma coisa que é importante também explicar para o paciente, que quanto mais ele tiver cuidado e tratar precocemente e seguir o tratamento, maior a chance dele ter uma vida completamente normal, mesmo fazendo um tratamento e um acompanhamento médico. Ou assim, os pacientes que fazem tratamento com imunobiológicos, como que é a rotina deles, assim, eu digo de cuidados que eles têm que ter? Tem que fazer exames periodicamente, mas além disso, nada... Vida normal, né? Normal. Eles vão ter, assim, a frequência com que eles vão ter que fazer a aplicação. Às vezes é um remédio na veia, então tem que ir no centro de infusões. Eu, particularmente, gosto que, inclusive, os que são subcutâneos, né? Que é uma injeçãozinha na gordura da barriga, que sejam feitos também em centros de infusão, porque tem que ter controle de temperatura, eles são remédios armazenados em geladeira, né? Sim. Com uma temperatura equilibrada ali entre 2 e 8 graus, então é um lugar que vai ter mais cuidado. Eles vão avaliar sempre o paciente, a enfermeira que vai fazer a avaliação inicial, se não está com uma infecção, né? Então é importante falar que os imunobiológicos, eles são imunossupressores, ou seja, eles diminuem um pouco a imunidade das pessoas. Não é uma baixa imunidade, como uma quimioterapia num câncer, por exemplo, mas acontece essa redução. Então tem que ficar mais atento a sinais ou sintomas de infecção. Eu oriento bem meus pacientes o que seriam esses sinais e sintomas, e as infecções vão ser tratadas como de qualquer outra pessoa, se é uma sinusite, uma infecção urinária, uma pneumonia, seja que infecção for, inclusive na pele também pode acontecer, vai ser tratado com antibiótico, com antiviral, com remédio que for, como qualquer outra pessoa que não use biológico. Mas a pessoa tem que estar um pouco mais atenta a isso e ter hábitos saudáveis, porque os hábitos saudáveis também protegem a nossa imunidade. Sim, e também não ter, por exemplo, fumar já é um gatilho. É um gatilho super conhecido, né, para todas essas doenças autoimunes, né? E piora mesmo e desencadeia em pessoas que têm a predisposição para ter. Então, é um gatilho bem importante de reforçar aí. Uma coisa também que a gente vê, assim, vê no consultório, os pacientes que chegam, é o quanto essas doenças são estigmatizantes e quanto elas afetam a autoestima do paciente, né? A psoríase, mesmo que ela não tenha artrite, eu acho que, até porque a psoríase sem artrite, assim, né? Ela é muito prevalente na população. Bastante, a gente atende muitos pacientes com psoríase. E os pacientes, eles têm uma questão de autoestima muito grande, porque são lesões que acabam, às vezes, ficando com aspecto, que chama atenção, aí as pessoas já olham aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem estão olhando, mas a pessoa acha que estão olhando. Né? Como é que tu lida, assim, com essa questão dos teus pacientes, da autoestima afetada? Esse é um fator muito importante, né? A psoríase, quando tem muitas lesões, inclusive tem descamação, né? Às vezes a pessoa tem pele caída, assim, no chão, né? A gente já viu casos, assim, e às vezes é no couro cabeludo e parece que ela tem caspa. Então as pessoas olham, né? Pensam, a pessoa não lava direito o cabelo, não cuida dessa caspa, e na verdade não é, né? É uma doença ali que tá tendo descamação. E as lesões do lúpus também, algumas delas têm um aspecto que chama atenção, né? E principalmente porque são em áreas assim que são as áreas expostas ao sol, rosto, colo, braços, então chama atenção, né? É uma área muito visível. E se não cuidado, algumas lesões de pele podem deixar cicatriz também, né? Então é muito importante a gente orientar o paciente, tratar, e caso aconteça dele já ter alguma cicatriz, né? Tem tantas técnicas que a gente pode minimizar assim o aspecto da cicatriz. E, inclusive, enfim, técnicas até de
de maquiagem, de skincare, de aquelas maquiagens com cobertura maior, assim, né? Como até os artistas usam, né? E, então tem muita técnica e eu acho que a gente tem que pegar essa pessoa pela mão e ajudar, carregar junto, mostrar, olha, tem coisas para melhorar. E o esclarecimento para a população de que existe, mesmo que a pessoa não tenha doença, mas entender os familiares, os amigos, ou pessoas que não, né? Qualquer pessoa, para quando encontrar uma pessoa que tem uma doença dessas, não criar um preconceito, né? Às vezes a pessoa acha até que é alguma coisa contagiosa e não chega perto, né? Talvez faltasse um pouco, assim, né, de uma política de conscientização dos outros para entender que aquilo não é uma coisa contagiosa, principalmente, assim. Em relação a procedimentos, né? A pergunta de milhão do consultório, né? A pergunta de milhões do consultório de dermatologia. Exatamente. A minha conduta é paciente com doença reumatológica que não está estabilizada, não tem nenhum procedimento que seja feito. Concordo, eu tenho como rotina pedir autorização para o reumatologista que acompanha, né? Porque a gente sabe que pode reativar, ser um gatilho, né? Os procedimentos causam processos inflamatórios. Exatamente. Que podem é o mecanismo deles de funcionarem, né? Exato, para eles funcionarem, eles têm que causar um processo inflamatório. E o que tu orienta para os teus pacientes? Assim, o que pode, talvez, o que não pode? Aí vai depender muito de qual doença, né, que a gente está falando. Mas o lúpus é uma doença que tem que ter muito, muito cuidado. A esclerose sistêmica também, né? A esclerodermia, que é uma doença que acomete, né, causa uma alteração no colágeno da pele e a pele fica mais endurecida, né? Pode ser nas extremidades ou pode ser placas pelo corpo. Então, são doenças que se tu faz um dano naquela pele, né, como o procedimento vai fazer, um estímulo de colágeno, botox menos, talvez, porque ele vai ter só a fincada ali da agulha e o efeito dele é na paralisação do nervo, né? Mas existe algum risco de dano. E o teu corpo pode reagir de uma forma exacerbada, porque a doença autoimune, ela é uma doença onde o sistema imunológico está descontrolado, é muito ativo, só que de forma desregulada e acaba atacando o próprio corpo. Aí tu vai botar mais um fator ali que agride o corpo. Então, realmente, assim, doença em atividade não deve fazer procedimento. No lúpus, eu nunca autorizo bioestimulador de colágeno, estímulo de colágeno. Alguns lasers também que podem, né, ter uma ação Como é que se chama? Sim, a luz pulsada, porque é luz. Exatamente, porque é luz, porque tem o efeito da luz ali, então não deve ser usada, né? E também esses lasers que são ablativos, que na verdade machucam a pele. Que vão fazer um dano ali na camada superficial e até profunda da pele, né? Então, não faz sentido uma pessoa que já tem uma doença autoimune fazer esse tipo de procedimento. Botox, eu sou a mais amiga do Botox, assim, porque eu sei que ele não resolve todos os problemas, mas ele... E, obviamente, também com uma doença bem controlada, mas acho que ele é bem tranquilo. Preenchimento, bioestimulador, eu já acho, e esses lasers ou outras tecnologias, né, aparelhos assim, de tecnologia, tem que ter muito cuidado no uso também. E o ultraformer, que é ultrassom microfocado, tu vê algum problema na doença estabilizada? Na doença estabilizada, assim, é que na verdade a gente não tem ainda dados suficientes para dizer, né? Então, assim, na dúvida, a gente tenta evitar, né? Mas eu acho que e também não dá para generalizar aqui, né? Pegar a informação e usar para si, porque cada caso vai ser um caso. Qual doença vai ser? Que momento da doença está? O que já aconteceu? Que tipo de manifestação? Que remédio está em uso? Então, tem que ser muito bem avaliado pela reumato e pela dermato juntas, né? Para tomar a melhor decisão para aquele paciente. E é importante isso, né? Fazer procedimento estético com o médico dermatologista é muito importante. Isso é uma coisa que é uma conversa de horas. Mas... A gente sabe que o profissional que não é médico, muitas vezes ele não sabe, não tem ideia, não diagnostica. Exatamente. E pode, daqui a pouco, a pessoa fazer um procedimento com uma doença reumatológica ativa ainda. Tem que ter isso ser um gatilho, né? Exatamente. É importante, essa é a questão de um procedimento que é um procedimento médico, essa é a diferença, né? E nós médicos já nem sabemos exatamente tudo que pode acontecer. Imagina se não for um profissional médico, vai ser mais difícil ainda, né? O risco acaba sendo maior. Então tem que ter muito, muito cuidado quando vai tomar uma decisão de fazer um procedimento assim. A gente já fica com receio, o médico, o dermatologista já fica com receio, assim, do que a gente pode fazer ou não. Exatamente. Porque eu te disse, eu só faço em pacientes que são autorizados pelo reumatologista, assim.
Não dá pra gente... Claro que a autoestima é importante, mas a estética não pode estar acima da saúde, né? Não pode criar um risco maior, né? E aí, é como a gente falou, tem outras formas de lidar com a autoestima, né? Que são importantes, assim. Então, desde tratamentos, né? Terapias, cognitivo-comportamental, uma terapia que tem muita evidência, assim, para a pessoa ter autoaceitação, ter menos, a gente chama de catastrofização, né? Da doença. Então, são várias técnicas que podem ser feitas. Técnicas de mindfulness, que é a atenção plena, que é relaxamento, ajudam muito a ter esse controle. O controle do estresse ajuda a regular o sistema imune também, é importante. Fazer atividade física, fazer exercícios é importante, né? Então, tem várias outras medidas que vão ser importantes e que vão ajudar na autoestima e desviar um pouco aquele hiperfoco que pode ficar de uma lesão única ou várias que podem estar ali incomodando tanto, né, a pessoa. É importante essa. E uma rede de apoio também. Uma rede de apoio, exatamente. Então, tu tem como hábito, assim, encaminhar os pacientes para fazer terapia. Tenho como hábito, eu faço, inclusive, vários planos de acompanhamento que eu já vislumbro isso, né? Controle de estresse, controle de sono, né? Um sono reparador é fundamental também para repor as energias e controlar uma doença autoimune, né? Não é só medicação. Não é só medicação, né? E uma pergunta, na verdade é uma coisa que se fala muito, né, na internet, e eu sempre acho que o estresse é um saco de gatos, que qualquer coisa tu piorou por causa do estresse. Exatamente. O quanto que o estresse pode realmente ser um fator, assim, de gatilho, que piora? É uma pergunta bem importante. O que eu considero do estresse, né? Quem é que não tem estresse em primeiro lugar? Sim. É impossível tu viver uma vida só se tu viver numa bolha, né? Aí tu vai ter o estresse de estar dentro de uma bolha a vida inteira também não é bom, né? Então, assim, todo mundo tem estresse. A questão não é ter o estresse, a questão é como a gente lida com o estresse que a gente tem. E essas técnicas, então, que eu comentei de relaxamento, de terapia cognitivo-comportamental, de grupos, né, de apoio, ajudam a gente a conseguir lidar com o estresse sem que ele afete a nossa saúde, né? Então, o estresse afeta que a gente não dorme bem, que às vezes a gente não come bem, que a gente fica mais fragilizado e daí, obviamente, a gente fica mais exposto a ter o primeiro gatilho da doença, né? Desenvolver a manifestação primeira da doença ou novas crises em alguém que já teve alguma manifestação, que já tem a doença. Eu acho que o estresse acaba virando um saco. Tudo piora por causa do estresse. Só que não dá para também botar a culpa, é do estresse. Muita gente fala que a psoríase é uma doença do estresse. Não é uma doença do estresse, é uma doença do sistema imunológico, uma doença física, né? Só que o estresse pode ser um gatilho, assim como o sol é um gatilho para o lúpus, assim como o cigarro é um gatilho para todas essas doenças, né? O estresse é um gatilho a mais. Na psoríase a gente vê bastante isso, né? Mas é um gatilho. A gente gosta sempre de frisar. Não é o causador da doença. Não é o causador, é um gatilho. Exatamente. Tamara, agora para a gente encerrar, assim, que mensagem tu deixaria para os pacientes que têm doenças reumatológicas, né, e que estão, assim, preocupados, que estão com uma baixa autoestima? Que mensagem que tu deixaria? Bom, eu acho que a principal mensagem, assim, é que você não é a sua doença, né? A pessoa não pode simplesmente ser categorizada como uma doença, como um lúpus, uma psoríase. Ela é uma pessoa com todas as suas nuances. Então, seguir sendo essa pessoa, apesar da doença, né? Seguir fazendo as suas coisas dentro do possível, né? Às vezes, numa fase muito aguda, a gente realmente para tudo para poder entrar num controle, mas seguir fazendo as coisas que gosta, adaptar da forma que puder adaptar, né? E buscar outras formas também de satisfação, buscar ajuda, buscar um médico que caminhe junto contigo, né? Buscar ajuda, entendimento dos familiares, dos amigos e não se cobrar muito, né? E a gente fala muito assim dessa importância de mudança de hábitos, que muitas vezes a pessoa não tem bons hábitos e tem que mudar, ou tem e tem que melhorar, que não é uma coisa assim tão fixa e tão rigorosa, né? E não é da noite para o dia que a gente vai conseguir resolver isso. Então, assim, mini metas, né? Pequenas atitudes ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses e dos anos que vão gerar um resultado benéfico, né? E não ficar se cobrando tanto e se culpando por isso. E principalmente não se culpando por essa questão do estresse, achando que é sua culpa, né, de estar assim. E tentando resolver assim, de uma hora para outra. Não vai resolver. A doença não veio de uma hora para outra, né? Ela foi aos poucos, né? Entrando ali no organismo, ela também tem que ter um prazo, uma paciência para que as coisas se resolvam, né?
É importante, senão o paciente acaba também se cobrando e acaba gerando mais um estresse. Mais um fator de estresse. Mais um fator de estresse. Controlar o estresse vira um fator de estresse. Exatamente, não é fácil. Bom, gente, para encerrar, eu queria dar algumas dicas, né? Quem tem doenças reumatológicas, no caso do lúpus, o sol é contraindicado. Não é só evitar, não deve pegar sol mesmo. Se tiver que fazer reposição de vitamina D, se faz reposição de vitamina D, não é para ficar se expondo. Qualquer lesão na pele que for suspeita, um cansaço excessivo, às vezes uma dor na junta que tu acha que pode ser de esforço, ficar atentos a esses sintomas, porque hoje as doenças reumatológicas têm um tratamento super amplo, uma qualidade de vida, a gente não tem mais aquelas doenças que eram tão assim mutilantes e que causavam tanto problema de qualidade de vida. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, pode mandar no Instagram ou comentar no vídeo do YouTube, que a gente vai responder com maior satisfação. Manda uma mensagem lá no Instagram dizendo algum conteúdo, alguma matéria que tu queira que a gente aborde aqui, que vai ser um prazer conversar com vocês. E eu espero vocês na próxima semana, no próximo episódio do Pele em Foco.